Bom, nessa aula a gente vai discutir um pouco dos tipos de variáveis. Das aulas passadas a gente já discutiu um pouco, a gente sabe que existem as variáveis quantitativas e qualitativas. Nessa aula a gente vai discutir um pouco de forma mais aprofundada e como a gente faz uma análise descritiva para cada tipo de variável. Então, uma variável é qualitativa se ela representa uma classificação por tipos ou atributos. Então, por exemplo, cor dos olhos, sexo, estado civil são variáveis qualitativas. Essas variáveis elas podem ser de dois tipos, nominais ou ordinais. Uma variável qualitativa é nominal quando a gente não tem uma ordenação natural das suas categorias. Por outro lado, uma variável qualitativa ordinal vai existir uma ordenação das suas categorias. Então, por exemplo, cor dos olhos é um exemplo de variável nominal. Por quê? Porque não tem uma ordem das categorias das cores dos olhos. Então, a gente não consegue ordenar se os olhos possuem cores castanho, preto, azul, verde, enfim. Então, dessa forma, a cor dos olhos é uma variável qualitativa nominal. Por outro lado, qualidade de atendimento, quando a gente separa nas categorias ruim, médio e bom, é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque a gente consegue ordenar as categorias de uma forma bem natural. Então a gente sabe que o ruim é menor que médio, que é menor que o bom. Então a gente vê uma ordem natural nessas categorias. Então a qualidade de atendimento é um exemplo de variável qualitativa ordinal. Uma variável é quantitativa quando seus valores representam contagens ou medidas, ou seja, quando a gente conta alguma coisa, quando a gente vai lá e mede alguma coisa. Então, por exemplo, tempo de serviço, número de filhos e altura de pessoas são exemplos de variáveis quantitativas. Por quê? Porque elas estão quantificando alguma coisa. O tempo de serviço está quantificando o tempo, seja ele em dia, mês ou ano, de um funcionário numa determinada empresa. O número de filhos, a gente está lá e contando os números de filhos de cada família. A altura de pessoas, a gente está indo lá e medindo a altura das pessoas. Então, a gente está quantificando essas variáveis. Tá? Elas podem ser de dois tipos, discretas e contínuas. Elas são discretas quando elas formam um conjunto finito ou inumerável de números. Tá? Frequentemente são resultados de contagens. Então, o número de filhos, por exemplo, é um tipo de variável aleatória discreta. Aí você tem número de filhos é 0, é 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Variáveis aleatórias contínuas são expressas por valores na reta real. Então, a altura das pessoas, a gente pode ter a altura 1,6, 1,61, 1,613 e assim por diante. É um valor real, não é um valor natural, como a gente pode dizer. Se a gente voltar lá na matemática, né, a gente tem o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. Então, as variáveis aleatórias contínuas, elas estão no domínio dos números reais. Tá? É bem fácil de perceber, por exemplo, altura de pessoas, peso, área, são exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Tudo bem? Então, o número de filhos das famílias de Belo Horizonte é um exemplo de variável quantitativa discreta, o que resulta na contagem de elementos. A idade dos estudantes do curso de Geografia também é uma variável aleatória quantitativa discreta. Por quê? Porque se a gente for medir em ano, a gente vai medir o ano 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então a gente consegue contar dessa forma. Então ela é uma variável aleatória discreta, quantitativa discreta. Por outro lado, a área delimitada por bairros é um exemplo de variável quantitativa contínua, porque a gente está medindo a área. Né? A área está lá no domínio dos números reais. O peso de embalagem de café também é um exemplo de variáveis quantitativas contínuas. Então, um dos primeiros passos para a gente entender o comportamento de uma variável, agora que a gente já sabe os tipos de variáveis, né, que existem, é construir uma distribuição de frequência dos elementos observados.
tá? A distribuição de frequências, ela vai ser o quê? Vai ser organizar os dados de forma que a gente vai saber qual a frequência de cada valor observado, tá? E a gente pode apresentar isso na forma de uma tabela ou de um gráfico. Então vai ficar mais claro quando a gente for ver um exemplo. Então imagina que a gente tem, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então esse exemplo é do livro do Barreto, que diz sobre dados sobre grau de instrução do chefe, da família, da casa, numa amostra de 40 famílias do conjunto residencial Monte Verde de Florianópolis, em que 1 significa nenhum grau de instrução completo, 2 significa primeiro grau completo e 3 segundo grau completo. Tá? Então essa é a amostra que a gente tem dos resultados para as 40 famílias. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dados e contar quantas vezes cada um dos valores a gente observa. Então, quantas vezes 1 aparece, o 2 e o 3 aparece, tá? Então, isso que a gente chama, né, de fazer uma tabela de frequências, uma distribuição de frequências. Vamos voltar aqui só nos conceitos. Então, a gente tem a frequência absoluta quando a gente conta o número de vezes que o valor ele foi observado, tá? A gente vai denotar por n pequeno i a frequência absoluta do iésimo valor observado. Note que o somatório de ni é igual a n que cai ao número de categorias da variável e n a quantidade de números observados. Então, suponha que a gente está estudando alguma coisa e teve a seguinte amostra: 2, 2, 1, 3 e 2. Tá? Então, qual que é a frequência absoluta do número 1? É 1, porque a gente observou ele uma vez. Qual a frequência absoluta do número 2? 3, porque a gente observou ele 3 vezes. Qual a frequência absoluta do número 3? 1, porque a gente observou apenas uma vez. Esse aqui é o N1, esse o N2 e esse o N3, que corresponde à primeira categoria, segunda categoria e terceira categoria. Quando a gente fala que a soma dos N's tem que ser igual a N, isso quer dizer que 1 mais 3 mais 1 tem que ser igual a 5, que é o número das observações da minha amostra, tá? Do meu conjunto de dados. Tá? A gente também tem a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a frequência absoluta dividido pelo número de observações que a gente tem. Então, por exemplo, aqui o 1 ele tem uma frequência absoluta de 1. Qual seria a frequência relativa dele? Seria 1 dividido por 5. O 2 seria 3 dividido por 5. O 3, 1 dividido por 5. Do mesmo modo que a gente tem na frequência absoluta, a gente também tem uma propriedade da soma das frequências relativas, tá? Deixa eu só apagar isso aqui. Esse aqui seria o F1, o F2, o F3. E o que esse resultado está dizendo é que se eu somar todas as frequências relativas, ela tem que ser igual a 1. E isso é claro, porque se eu estou fazendo proporção e eu somo todas as parcelas de proporção, então isso tem que ser igual a 1. Tá? Então assim a gente vai construir uma tabela de frequências do nosso conjunto de dados. Então a gente vai voltar para o exemplo. Tá? Então a gente tem os dados do grau de instrução do chefe de família da casa, em que 1, 2 e 3, nenhum grau de instrução completo, primeiro grau e segundo grau completo. E aí a gente vai contar quantas vezes 1 aparece, o 2 e o 3. E a gente vai construir essa tabela. Então a gente tem nessa coluna aqui o grau de instrução, em que
né? Essa aqui é o número 1, 2 e 3, de acordo com o que a gente tem aqui, né? 1, 2 e 3. Então, a gente vê que de frequência absoluta a gente tem 6 famílias cujo chefe de família não tem nenhum grau de instrução completo. 11 com o primeiro grau completo e 23 com o segundo grau completo. Se a gente analisa a frequência relativa, a gente tem que 0,15, né, uma proporção de 0,15 das famílias o chefe não possui nenhum grau de instrução completo, 0,275 primeiro grau e 0,575 segundo grau. A gente pode também apresentar a frequência relativa em porcentagem, que fica até mais fácil de falar que 15%, né, das famílias, dos chefes da família, não apresentam nenhum grau de instrução completo. Certo? No caso de variáveis quantitativas ou qualitativas ordinais, a gente pode definir a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Pelo próprio nome diz, é a frequência que acumula. Então, ela é a soma das frequências de todos os valores menores ou iguais ao valor que a gente quer. Tá? Então, a gente pode calcular a frequência acumulada tanto para a frequência absoluta quanto para a frequência relativa. Então, se eu tenho, vamos voltar naquele exemplo do 2, 2, 1, 2 e 3, a gente calculou que 1, 2 e 3 de frequência absoluta, 1, 3 e 1, de frequência relativa, 1 sobre 5, 3 sobre 5 e 1 sobre 5. O que seria a frequência acumulada? Seria eu acumular as frequências. Então, acho que fica mais fácil se eu apagar essa aqui. Então, a gente vai calcular a frequência absoluta acumulada. Ela é denotada por N grande I e vai ser a soma de todas as frequências anteriores ao ponto que a gente quer. Então, por exemplo, aqui a gente só tem a frequência absoluta 1, então ela vai ser igual a 1. Aqui, no 2, qual que vai ser a frequência absoluta acumulada no ponto 2? Vai ser 3 mais 1, que é igual a 4. E aqui, no 3, vai ser 1 mais 3 mais 1, que é igual a 5. Tá? A gente tem que a frequência relativa é 1/5, 3/5 e 1/5. A gente vai denotar por F grande a frequência acumulada relativa e a gente vai fazer a mesma coisa, só que somar as frequências relativas. Então aqui é 1/5, aqui vai ser 1/5 mais 3/5, que vai ser igual a 4/5, e aqui vai ser tudo, que vai ser 5/5. Tá? Existe um porquê da gente querer tem algumas interpretações que a frequência acumulada ela dá para a gente. Então, é um porquê da gente querer calcular a frequência acumulada. Tá? Então, vamos para o exemplo. Voltando ao exemplo do grau de instrução do chefe da casa, a gente tem que a frequência absoluta é 6, 11 e 23, então a frequência absoluta acumulada vai ser 6 para nenhum. Primeiro grau a gente acumulou 17 pessoas, 17 chefes de família, e no segundo grau a gente acumulou as 40 famílias. Tá? Na frequência relativa a gente tem 0,15 para nenhum grau de instrução completo. Para primeiro grau de instrução completo a gente acumulou o 0,15 e o 0,275, totalizando 0,425. Em porcentagem, o que isso significa? 42,5% dos chefes de casa das famílias possuem até o primeiro grau completo. Então, é esse tipo de interpretação que a frequência acumulada dá para a gente. Tá? E há várias formas de representar uma variável quando ela é uma variável quantitativa graficamente.
Então, a gente vai mostrar duas delas. A primeira que é o gráfico de barras, que é simplesmente colocar as categorias aqui, ou se for um gráfico, se for uma variável quantitativa discreta, a gente coloca os valores, tá? Então vou colocar aqui barra valores, e aqui a contagem, tá? Ou a frequência, a contagem é o que? A frequência acumulada ou a frequência relativa. Os gráficos vão ser os mesmos, aqui só vai mudar a escala. Ou a gente coloca em um gráfico de setor, aqui para variável qualitativa, tá? Então, no gráfico de setor, o tamanho dos setores ele vai ser proporcional à frequência que a gente tem para cada categoria. Então, a menor categoria aqui, a de nenhum grau completo, ela tem a menor frequência. Então, ela tem a menor fatia do gráfico de setores. A de segundo grau completo, ela tem a maior frequência. Então, ela vai ter a maior fatia no nosso gráfico de setores. Tá? Então, assim, a gente pode representar graficamente o que a gente vê nessa tabela aqui, por exemplo. Tá? Vamos supor, então, esse exemplo, que foi construído hipoteticamente, ou seja, ele foi simulado, ele não é um conjunto de dados real, mas ele representa aí 20 valores da variável quantidade de animais de estimação por residência. Então, a gente tem esses dados aqui, e a gente vê que a gente tem 0 animais, 1, 2, 3, 4 animais, 5 animais, tá? Então, a gente vai fazer a distribuição de frequência desses dados. Então, se a gente observar, a gente tem de 0 a 5. A gente tem uma frequência absoluta de 3, 3, 6. O que isso significa? Que 3 residências não possuem animais de estimação, 3 possuem 1, 6 residências estudadas no nosso conjunto de dados possuem 2 animais de estimação e assim por diante. A frequência acumulada absoluta, então, ela vai me dizer que, por exemplo, as residências, a gente tem 12 residências no nosso conjunto de dados que tem até 2 animais de estimação, ou seja, ela tem ou 0, ou 1, ou 2. Aqui nessa coluna a gente vai ter a frequência relativa, aqui a frequência relativa acumulada e aqui a porcentagem. Então note que a frequência relativa acumulada também dá essa interpretação para a gente e a gente pode enxergar em porcentagem também. Então, por exemplo, aqui a gente vê que 60% das residências possuem até 2 animais de estimação. 90% das residências elas possuem até 4 animais de estimação, certo? E aí a gente pode representar isso graficamente, e é bom notar que no gráfico de setores as coisas começam a ficar muito confusas quando a gente tem muitas categorias, muitas fatias. Então, nesse caso, é melhor a gente representar a nossa distribuição de frequências por um gráfico de barras. Tá? Então, aqui a gente pode ver que residências com 2 animais de estimação é o que tem mais frequência, seguida de 4 animais de estimação. Depois 0, 1 com a mesma frequência e depois 3 e 5 com a mesma frequência. É uma forma de visualizar mais fácil do que olhar os números da tabela dessa forma. Tá? Então, dessa forma a gente consegue trabalhar visualmente a gestão de frequência das nossas variáveis e ter uma noção de como ela se comporta. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Para a gente analisar o comportamento da variável que a gente está estudando. Então, quando eu falo aqui que a gente tem que o número de bichos de estimação
de animais de estimação 2 é a mais frequente, então a gente está falando, caracterizando o que a gente está estudando, tá? O comportamento, ou seja, primeiro o mais frequente é ter 2 animais de estimação, depois é mais frequente ter 4. A gente está extraindo essa informação do nosso conjunto de dados. A gente pode também ter tabelas de contingência. O que é isso? A gente pode estar interessado em verificar se 2 variáveis elas estão associadas, tá? Então, nas análises anteriores, a gente viu que a gente analisou uma variável separada. Então, foi grau de instrução do chefe de família, foi o número de animais de estimação por residência. Agora, a gente quer analisar 2 variáveis conjuntamente. A gente quer ver se elas têm alguma associação, tá? Então, um exemplo é verificar se o percentual de usuários de programas de alimentação popular varia de acordo com o grau de instrução do chefe. Então, a gente tem aqui 2 variáveis, tá? Uma é que se o usuário ele faz uso do programa de alimentação popular, tá? E a outra variável é o grau de instrução do chefe da casa. E aí a gente quer ver se essas 2 variáveis estão correlacionadas, se elas estão associadas, tá? Então a gente apresenta a distribuição conjunta de frequência dessas 2 variáveis em tabelas chamadas de tabelas de contingência ou tabelas de dupla entrada. O que vai acontecer? Tá? Em uma variável, a gente vai ter esse tipo de tabela aqui, em que uma variável ela vai ser representada nas colunas, então a gente vai ter a variável x aqui, por exemplo. A outra variável vai ser representada pelas linhas. E aí, o cruzamento da linha I com a coluna J, que a gente chama de casela, então vamos supor que a gente tem 2 categorias para x e 2 para y. Essa célula da tabela a gente vai chamar de casela, tá? Ela corresponde aos indivíduos que estão nessa categoria da variável x e nessa categoria da variável y. Vai ficar mais claro agora com um exemplo. Então, aqui a gente tem 2 variáveis que estão sendo representadas. Aqui na coluna a gente tem grau de instrução completo do chefe da casa. Aqui nas linhas, a gente está representando o uso de programas de alimentação popular. E o que está representando esse número 31? Note que ele está nessa célula, nessa casela aqui, que corresponde ao quê? A nenhum grau de instrução completa do chefe da casa e, sim, as pessoas dessa categoria utilizam os programas de alimentação popular. Então, esse 31 está falando o quê? Existem 31 famílias que fazem o uso de programas de alimentação popular e que o grau de instrução completo do chefe da casa é nenhum. Tá? Aqui, por exemplo, esse 19, ele está falando o que para a gente? Ele está falando que 19 famílias não fazem uso de programas de alimentação popular e que tem o grau de instrução completo do chefe da casa é o 2º grau. Certo? Então, aí a gente consegue colocar cada elemento que é do nosso conjunto de dados numa dessas caselas aqui. Tá? Aqui a gente pode gerar o total das linhas ou das colunas. Se eu gero o total das linhas, eu estou fazendo a distribuição marginal da variável uso de programas. Então, eu tenho 78 pessoas, sim, 78 famílias, sim, elas fazem uso de programas de alimentação popular e 48 não fazem uso do programa de alimentação popular. No caso do total de colunas, então aqui eu tenho 38 famílias com nenhum, 38 famílias com
primeiro grau completo, né, o grau de instrução do chefe da casa, e 44 famílias com segundo grau completo do grau de instrução completo do chefe da casa. Tá? Então, essa seria a distribuição, vamos colocar aqui, distribuição marginal da variável aí grau de instrução do chefe da casa. E essa seria a distribuição marginal da variável uso de programas de alimentação popular. Tá? Então, uma tabela dessa ela dá muita informação para a gente. Ela dá informação sobre o uso de programas de alimentação popular, sobre o grau de instrução completo do chefe da casa e sobre as duas variáveis relacionadas. Tá? E para facilitar a análise da tabela de contingência, a gente pode incluir as frequências relativas que podem ser calculadas em relação aos totais das linhas ou das colunas. E isso vai depender do objetivo do estudo. Então, por exemplo, se a gente calcula as frequências relativas em relação aos totais das colunas, o que a gente está fazendo? O que é esse 81,6? Isso está em porcentagem, tá? Esse 81,6 em porcentagem é 31 dividido por 31, por 38. Esse 18,4 é o 7 dividido por 38. Aqui vezes 100, porque está em porcentagem, tá? Mas a gente está fazendo a proporção pelo total da coluna. O que isso está me falando? A gente está pegando essa coluna aqui e falando, olha, 81,6% das famílias que possuem, que o chefe da casa não possui nenhum grau de instrução completo, elas fazem uso de programas de alimentação popular. 18,4% das famílias cujo chefe da casa não possui nenhum grau de instrução completo não fazem uso de programas de alimentação popular. Se a gente olha para a coluna do segundo grau, então o que isso está dizendo? A gente está falando que 56,8% das famílias cujo chefe da casa possui segundo grau completo fazem uso de programas de alimentação popular. 43,1% das famílias cujo chefe da casa possui o segundo grau completo não fazem uso de programas de alimentação popular. Então, quando a gente calcula a frequência relativa em relação à coluna, a gente está limitando a nossa análise, né, da porcentagem da frequência relativa a essa determinada coluna. Então, essa porcentagem está se referindo a chefe da casa com segundo grau completo. Essas porcentagens se referem ao chefe da casa com primeiro grau completo. A gente também pode fazer o total, a frequência relativa em relação ao total por linhas. Como que ficaria? E aí eu vou deixar de exercício, mas vou dar uma dica. Se a gente quer fazer por linhas, quem seria essa porcentagem por linhas? Né? Então vamos colocar 37,7 aqui. Essa frequência relativa seria 31, mas dividido pelo total de linha. E aqui seria o 7 dividido pelo total da linha. E aí a gente vai estar analisando o quê? As linhas. Então, se isso aqui é sim, e isso aqui é não, em relação ao uso de programas, eu estou falando que 31 sobre 78, e aí vai dar uma proporção que eu vou deixar para vocês calcularem, das famílias que usam programas, né, que fazem uso dos programas de alimentação popular, o chefe da casa não possui nenhum grau de instrução. E assim por diante. Eu vou deixar essa brincadeira como exercício. Qualquer coisa a gente discute nas aulas ao vivo. Tá?
Então, voltando aqui, a interpretação que a gente está fazendo em relação às frequências relativas calculadas ao total de coluna, a gente percebe que os dados da amostra parecem sugerir uma associação entre o uso de programas de alimentação popular e o grau de instrução do chefe da casa. Por exemplo, por quê? Se a gente olha aqui na coluna de nenhum grau de instrução do chefe da casa, a gente tem 81,6% das famílias utilizando os programas de alimentação popular. Se a gente olha na coluna das famílias cujo chefe da casa tem o segundo grau completo, a gente vê que essa porcentagem ela cai para 56,8%. Tá? Então parece que tem uma associação entre uso de programas de alimentação popular e grau de instrução completo do chefe da casa. Por que isso é importante? Porque a gente fala parece sugerir e não que tem, porque isso é uma análise exploratória. A gente tem que fazer um teste estatístico para saber se realmente essa associação ela é significativa ou não, se ela existe mesmo. Mas os dados parecem sugerir que existe uma associação entre essas duas variáveis. Tá? A gente pode representar graficamente essa tabela, né, essa tabela de frequências, em que a gente coloca um gráfico de barras com duas barras, né, de duas cores diferentes, uma representando uma variável, a outra. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui o grau de instrução do chefe da casa, tá? Então nenhum grau, primeiro grau completo, segundo grau completo, e essa cor rosa alaranjada, meio salmão, representa não usa os programas de alimentação, e a esverdeada, sim, usa os programas de alimentação popular. Então aqui graficamente a gente vê que as famílias que não usam, né, que está nessa cor salmão, que não usam o programa de alimentação popular, ela tende a crescer quando aumenta o grau de escolaridade do chefe da casa. Então parece realmente haver associação entre essas duas variáveis. Tá? Bom, agora a gente vai falar de variáveis, como a gente trabalha com variáveis aleatórias contínuas, que vai ser a segunda parte da aula.